Voltamos aqui ao Tucarena com o programa Entrevistas. Hoje a nossa convidada é a Ivone Silva, que é presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. No bloco anterior, a gente estava falando sobre o Estado, que é um Estado que funciona para os bancos, mas não funciona para a população. E aí, então, eu vou voltar nesse tema e eu queria perguntar para você se isso é uma coisa que está em disputa. Com certeza. Estamos disputando, sim, o Estado, porque nós fazemos essa disputa constante, né? Então, que nós tínhamos, na verdade, esse problema do Estado não é só no Brasil, é no mundo, mas nós temos uma particularidade, nós sofremos um golpe. Então, a nossa democracia, ela foi aniquilada aqui no país, né? Porque nenhum governo que não fosse pelo golpe, implementariam tantas coisas ruins nesse Estado se não fosse assim. Que pelo voto ele não iria conseguir, né? Porque pelo voto nós já estávamos com os governos democráticos populares, que aconteceu aí com Lula, com a presidenta Dilma, em que tinha uma forma diferente de ver o Estado, que o Estado era para todos, né? Então tinha a voz do movimento negro, movimento de mulheres, movimento sindical e todos os movimentos, né? Então tinha isso dentro do governo. Coisa que nós não percebemos agora. Então, nós estamos em disputa, sim, desse Estado. Quando nós vamos para a rua... Mesmo o Estado dirigido nas condições que está sendo dirigido no Brasil, ou seja, fruto de um golpe, você acha? Sim, porque nós estamos na rua lutando contra esse golpe, né? Porque estamos lá colhendo assinaturas contra a privatização dos bancos e a população entende isso. Nós estamos na rua colhendo assinaturas para fazer um projeto de lei contra a reforma trabalhista e a população entende isso. Fizemos a maior greve dos últimos, sei lá, das últimas décadas no país, que foi em abril, que é a nossa greve geral, e a população entendeu e apoiou. Então, nós estamos em disputa, sim, e ela tem entendido isso. Olha, aproveitando um pouco a discussão de vocês sobre o papel dos bancos públicos numa crise econômica, a gente precisaria lembrar que, por exemplo, os dois países que mais crescem no mundo, a China e a Índia, têm quase 80% de sistema bancário público. Às vezes, no caso da China, até mais do que isso. E nós aqui, no governo atual, se discutindo a privatização, ou o eufemismo usado para a privatização, que é a desestatização de parte dos bancos públicos. O que o sindicato tem feito para reavivar essa discussão e para entrar nesse debate, porque é um debate importante, haja vista, como você lembrou, que esses bancos foram fundamentais para que o Brasil não sofresse as graves consequências da crise econômica de 2008. Eu queria complementar a pergunta dele. Você explica para a gente em que situação se encontram os bancos públicos hoje no Brasil do ponto de vista da privatização? Como que está essa disputa? Então, ano do movimento sindical, o que a gente tem feito é o seguinte, a disputa de corações e mentes é na rua, né? Porque nós bancários, nós movimento sindical, já estamos convencidos que os bancos públicos ele é importante para o país. Não só os bancos públicos, mas as empresas públicas. Então, é importante a Petrobras para o país, é importante a Eletrobras para o país, é importante todas as empresas públicas para o país, né? E aí nós fazemos a disputa de corações e mentes indo para a rua, colhendo as assinaturas e mais do que isso. Nós começamos a fazer audiências públicas no Brasil como um todo, né? Não só São Paulo fazendo, mas o Brasil inteiro fazendo. Audiências públicas nas câmaras, também nas assembleias legislativas, fazendo a disputa e explicando por que o banco público é importante para a população. E com isso a gente tem conseguido uma adesão alta da população que tem entendido, porque a gente fez uma cartilha, nós começamos essa disputa já ano passado, que nós já sabíamos que o governo esse ano queria mais fortemente atacar os bancos públicos, então nós, nos sindicatos bancários, nós fizemos um seminário em defesa dos bancos públicos, nós fizemos uma cartilha em defesa dos bancos públicos e fomos dizer para a população o seguinte, por que você deve realmente defender os bancos públicos? E aí nós fomos explicando para ela no dia a dia o que é isso importante, que é isso que a gente faz também nas câmaras. Então, imagine que hoje o Banco do Brasil, ele financia 70% dos agricultores familiares e nós sabemos que nós consumimos, então 70% da agricultura familiar ela é financiada pelo banco público. E nós sabemos que hoje toda a nossa alimentação que chega aos nossos pratos no dia a dia, que a gente compra lá na feira, no supermercado, vem dos pequenos agricultores e não do grande agronegócio. Que o agronegócio, as grandes empresas, ela planta cana-de-açúcar, ela planta, quer dizer, o pacana, né, para depois fazer
cana-de-açúcar, o álcool, ela planta eucalipto, ela planta outras outras coisas. prioridades, A né? soja, e não planta o seu alimento, que é o seu alface, o seu tomate no dia a dia. Então, Sim. o Banco do Brasil financia isso no país todo, né? A Caixa, qual é a importância da Caixa, que é um outro banco público? É o financiamento de todo habitacional do país. Ela financiou aí no último ano 350 bi, enquanto os outros bancos privados, financiou 40, 46 bi, né? Então, é muito milhões, né? Então, é diferente isso, né, do que como que ela financia. Então, também o dinheiro para fazer o Minha Casa Minha Vida, hoje é dos bancos públicos. E mesmo quem é hoje bancário de um banco privado, muitas vezes financiou essa casa pela Caixa, porque a Caixa tem uma taxa menor de financiamento da sua casa do que o próprio banco privado que ele trabalha. Então, a importância, né? E aí, fazendo as audiências, a gente vai aprendendo também, né? Então, teve uma audiência pública que nós fizemos e que o prefeito falou uma outra coisa que a gente não estava nem tocando no assunto, que era, por exemplo, a frota de ônibus que nós andamos. Os empresários financiam isso. E não são nos bancos privados. São nos bancos privados, normalmente era o BNDES, que é um outro banco muito importante para o país e que eles também agora estão privatizando, tiraram o dinheiro lá de financiamento, que financia os ônibus para esses empresários com uma taxa muito reduzida. Sim. E aconteceu na cidade que a gente estava fazendo audiência pública, porque o empresário não vai mais trocar sua frota, porque ele não vai pagar a taxa de juros dos bancos privados para trocar. Ou seja, a população vai andar com o seu transporte sucateado, porque ele não vai fazer mais investimentos. E o banco público, ele faz todo esse investimento no dia a dia da população. Então, nós estamos traduzindo isso para a população, com a importância do banco público na vida dela no dia a dia, né? O Brasil tem um presidente com um traço de aprovação, né? Está na margem de erro. Maior pacote de privatizações, a reforma trabalhista, que significa grande retrocesso. Por que o povo não está na rua? Mesmo a gente ter feito a maior greve das últimas décadas, por que falta ainda alcançar um outro patamar de mobilização? E por que a política está tão descredibilizada? Bom, primeiro foram anos malhando a política, né? Primeiro é isso, né? As pessoas primeiro têm que voltar a entender que a política é importante para a vida dela. Esse é um ponto principal. Na minha opinião, nós não temos hoje essa grande manifestação, mas nós temos várias manifestações. Então, nós vemos os artistas indo lá, defendendo o teatro que eles querem privatizar, defendendo a exposição das obras. Nós vemos o movimento sindical na rua, com suas categorias, fazendo a defesa dos seus direitos. Nós vemos todo o Brasil, muitas vezes, se mobilizando contra algumas privatizações. Eu acho que o que nós não temos ainda é um grande ato que junte tudo isso, mas, na minha opinião, vai acontecer, né? Eu acho que é uma questão de liga, mas, ao mesmo tempo, eu vejo a sociedade se mobilizando, sim, né? O que nós não vemos é a mídia mostrando essas mobilizações, porque, e aí a gente parece que não está acontecendo nada, mas você vê na periferia, por exemplo, de São Paulo, vários bairros se organizando culturalmente, né? Então, fazendo as suas manifestações culturais, brigando contra essa nova lei em que você, por exemplo, o funk, né? O funk é uma grande discussão, mas ela é uma... Criminalizar o funk. Criminalizar o funk. Criminalizar uma expressão cultural. Mas não dão opção, né? E aí não é questão se eu gosto ou não do funk, a questão é que ele existe e que tem umas pessoas, é a mesma coisa que estão como quando queriam criminalizar o samba, né? Mas ela existe. E tem uma movimentação das pessoas fazendo assim, qual é a alternativa? Quais são os espaços? Qual é o espaço que eu tenho? Gente, as ocupações das escolas 2015 em São Paulo, no Brasil inteiro... Crianças, né? Aquilo ali foi... Então, na minha opinião, está acontecendo sim. O que eu não vejo são grandes manifestações, porque as pessoas perceberam o seguinte, não, eu vou para a rua e o governo não cai, ou vem né? O golpista está lá e continua livre. Então, acho que tem um descrédito das grandes manifestações, mas as pessoas estão se movimentando sim, eu vejo isso. Eu ando, eu percebo isso, eu vejo as pessoas se mobilizando. Agora, qual é o nosso grande desafio? Que as pessoas não fiquem descrentes na política. Não é na política, é na democracia. Que elas realmente entendam, ano que vem, que a democracia, o seu voto vai ser a coisa mais importante o ano que vem. É muito legal a visão que você coloca, é uma visão muito otimista, que
está sintonizada com esse seu jeito que contagia. Você é muito alegre, isso é maravilhoso. Gente, Você acha que isso ajuda no movimento, Olha, assim, que- no movimento sindical? Isso foi uma coisa importante para você? Nossa, é incrível, porque- é contagiante. Não, porque assim, tem uma coisa. Eu sou muito feliz de fazer movimento sindical. Ai, que E para mim é uma delícia. alegria. Eu Nossa, acho que é isso é muito ruim para os legal. fascistas que vão para a rua. Para eles deve ser pesado. Para eles é pesado. Eu vou dizer, todas as manifestações que nós fizemos em 2015, 2016 e esse ano, quando nós vamos para a rua e vamos, mesmo as manifestações culturais, todas que nós vemos por aí, as pessoas são alegres, elas são felizes, porque elas estão lutando por algo que elas realmente Que elas acreditam, acreditam. que é um sonho, que elas vão para a rua e têm a esperança do Brasil realmente ser um Brasil melhor. Queria retomar um assunto, porque tem um monte mesmo de capitalista que adora falar em competição, que adora falar em meritocracia, seja lá o que isso quer dizer, essa bobagem, né? Mas eles são os primeiros a quererem mamar nas tetas do dinheiro público. No Brasil é assim também, e a gente tem talvez a maior concentração bancária do mundo. Você tem 4 ou 5 grandes bancos, 4 grandes, um pouco menor, sendo que 2 deles são públicos e o governo de plantão quer privatizar, né? Não precisaria aplicar aos capitalistas aquilo que eles propõem. Né? Eles propõem competição, eles propõem mérito e tal, eles não teriam que fazer isso. Primeira coisa, o que o sindicato faz nessa direção? Segundo, até para disputar, como você já disse, respondendo aqui a outros colegas, até para disputar essas narrativas com a mídia corporativa, para disputar com esses capitalistas que falam coisas e fazem outras muito diferentes, né? Eu sei que o Sindicato dos Bancários, assim como os metalúrgicos, CUT e outros tantos, têm investido em projetos de comunicação. Qual o papel e a importância da comunicação? Então, são 2 perguntas, 2 em uma. A pergunta é grande, né? Bom, a questão do Estado continua a mesma. Eu tipo assim, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Acho que é um pouco isso, né? Que eles querem realmente que o Estado seja dele, né? E é uma disputa. E a sociedade percebe isso, eu acho que vai tentando as disputas de poder, né? De como que eu vou disputar o Estado também. Mas é difícil, né? Porque aí o sistema financeiro e também o sistema capitalista, ele vai cooptando o Estado, né? Então, ele vai implementando pessoas lá em que ele vai cooptando, né? Corações e mentes, né? Então, é sempre uma disputa desleal aí. E eles têm o dinheiro, né? Não, tem o dinheiro, financiam as faculdades, financiam a TV, que sempre diz que o Estado tem que ser mínimo, né? Então, vai financiando e vai cooptando as pessoas, né? Mas também tem uma outra parte da sociedade que não conforma com isso, né? Então, a gente viu uma pesquisa aí, que foi até o professor Moisés aí que expôs para a gente, que é uma pesquisa muito interessante, que falou que hoje, o que essa juventude é hoje, né? A juventude hoje, ela é individualista, mas ela não é capitalista, porque tem uma outra forma de Estado, tem uma outra forma que as pessoas estão pensando. Então, o jovem que nasce hoje, ele não quer os mesmos sonhos do pai dele, quer ter uma casa, trabalhar 30 anos numa empresa, ter um carro e tudo mais. Tem formas diferentes de se organizar, eles se organizam diferentes disso e a gente percebe isso. Então, não podemos dizer que todo mundo hoje concorda com o Estado que está aí. E é essa competição que a gente tenta na sociedade fazer esse momento todo. E o sindicato, o que ele tem feito é o seguinte, nós temos uma faculdade, que é 28 de agosto, em que nós queremos formar, sim, trabalhadores que tenham outro pensamento, que seja diferente do que está aí, do que o capital quer. Então, nós temos a Rede Brasil Atual, a TVT, programas de rádio, que nós fazemos um investimento, porque nós queremos dizer para a população o que a mídia oficial não diz sobre nós, né? Então, a mídia, quando você tem manifestações dos trabalhadores, é sempre assim, o trânsito está parado, tem lá uns baderneiros fazendo não sei o quê. Ninguém diz que nós estamos falando é contra a reforma trabalhista, que vai mexer com a vida de todo mundo, é contra a reforma da Previdência. Ninguém sabe o conteúdo, só sabe que tem um bando de baderneiro, porque é assim que eles nos tratam. Claro. Diferente da TVT, que vai lá, cobre e diz quais são
os objetivos da manifestação. Então, o que nós temos feito junto com os metalúrgicos, a CUT, a Frente Brasil Popular e outras manifestações é o seguinte: nós é uma TV feita dos trabalhadores para os trabalhadores que faz essa competição com o capital do que é o Estado que nós queremos. Então, nós queremos um Estado que realmente dê o mínimo, o que está lá na Constituição, que é você ter saúde, você ter habitação, você ter educação. É o mínimo que nós Cumprir o cidadãos mínimo também. necessário. Exatamente. É cumprir o que está escrito na Constituição, pelo menos. Bom, a gente vai chamar um intervalo agora e voltamos daqui a pouco com o programa Entrevistas. Sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania. Depende de quando e como você me vê passar. Clarice Lispector.